Esse é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play, o futuro da leitura já começou. Olá! Para a nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar em alguns textos bem instigantes do J. Krishnamurti, né? Especificamente do livro A Transformação do Homem. Isso aí. As fontes que a gente usou são diálogos dele com figuras como o David Bohm e o David Schamberg, e também algumas palestras públicas. Material bem rico, né? Sim, e o objetivo aqui é tentar entender melhor aquelas ideias dele sobre por que a gente vive nesse conflito interno, sabe? Essa tal fragmentação que ele sempre menciona. Uhum. E também a nossa busca por segurança e o que ele realmente quer dizer com consciência. A ideia é extrair o essencial sobre como a mente funciona, se cria conflito e se uma mudança profunda é mesmo possível. Ok, então vamos começar por essa ideia da fragmentação, que parece ser central no pensamento dele. Com certeza. Ele fala muito sobre como a gente se divide, né? Em nacionalidades, religiões, papéis sociais, psicológicos. Vira uma coxa de retalhos interna, assim. É uma imagem boa essa da colcha de retalhos. E ele conecta isso tudo a uma busca que não para, por segurança psicológica. Só que o curioso, e talvez um pouco contraintuitivo, é como ele sugere que essa busca pode, na verdade, colocar a gente em risco fisicamente. Como é que funciona isso? Pois é, parece um paradoxo, né? Exato. E mais, de onde vem essa fragmentação toda? Será que a raiz do problema é o próprio conhecimento? Olha, é fascinante como ele aborda essa questão. A ideia central é que o conhecimento, principalmente o conhecimento psicológico, aquele que a gente acumula sobre nós mesmos e sobre os outros. Tipo, eu me conheço, eu sei como você é? Exatamente. Esse tipo de conhecimento tende a cristalizar a nossa percepção. A gente meio que congela em rótulos algo que, na verdade, está sempre em movimento, sempre mudando. Entendi, cria uma imagem fixa. Isso, e essa fixidez, essa rigidez, é que cria a sensação de separação, de fragmento. E aí, a busca por segurança nos leva a usar esse conhecimento acumulado para quê? Para ganhar status, para defender uma posição, uma ideologia. Tudo isso reforçando esse eu que se vê como separado. Entendi. Então, ao tentar nos definir, nos agarrar nessas definições para nos sentirmos seguros, a gente acaba, na verdade, construindo muros. Muros internos e externos. Exatamente. E a mente, nessa busca por segurança, ela procura ordem onde? No que já é conhecido. Nos hábitos, nas tradições. Ela acha que ali está a segurança, a estabilidade. O que parece lógico, né? Buscar o familiar. Parece, mas o Krishnamurti argumenta que essa é uma ordem mecânica, sabe, rígida. Ela não sabe lidar com o novo, com a fluidez da vida real. Por isso, essa busca por ordem no conhecido acaba, ironicamente, gerando mais desordem, interna e externa. Puxa, e é aí que entra a questão da consciência, certo? Pelo que entendi, ele parece dizer que o próprio conteúdo da nossa consciência, nossos pensamentos, medos, desejos, o eu, o ego, a personalidade, é a fonte dessa desordem toda, dessa divisão? Precisamente. O conteúdo é a consciência, para ele. Não há separação. Isso leva àquela pergunta que sempre aparece nos diálogos dele, que dá um nó na cabeça. Será que o pensamento pode estar ciente do seu próprio movimento? O observador é diferente daquilo que ele observa? É um ponto crucial, né? E a exploração dele vai fundo nisso. Ele sugere que, na verdade, não existe essa divisão real entre o observador e o observado. O pensador é o pensamento. Como assim? Quando surge a raiva, por exemplo, não tem um eu separado ali assistindo a raiva de camarote. Naquele momento, a consciência é a raiva. A ideia de que existe um eu observador separado é algo que o pensamento cria depois, olhando para trás, analisando. É uma construção a posteriori. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Se não tem essa separação fundamental, então talvez todo aquele conflito que a gente sente, aquela luta interna contra um pensamento ou uma emoção,
seja, de certa forma, artificial, criado por essa ilusão de divisão? Essa é a implicação direta do que ele fala. Se não há divisão intrínseca, o conflito pode cessar. A proposta dele é radical, uma observação sem escolha, sem um eu central que fica julgando, comparando, tentando controlar ou eliminar. Apenas observar. É permitir que a emoção, como a raiva, o medo, simplesmente seja vista, que ela floresça e se dissolva naturalmente, sem criar raízes, sem a gente se identificar com ela. E a meditação, nesse contexto, não seria uma técnica, um sistema, mas esse estado de atenção plena, total, sem um centro, que vai esvaziando a mente do conhecido. Falando em fim, em dissolução, ele conecta muito isso à questão da morte, né? Mas ele não fala só da morte física do organismo, ele fala muito da morte psicológica. Sim, é um tema recorrente e central. O fim do eu, o fim do tempo psicológico passado e futuro, o fim dos apegos, do conhecido. O medo da morte, então, seria fundamentalmente o medo de perder essa identidade que a gente acumulou. Precisamente. É o medo do fim desse eu, com toda a sua bagagem acumulada. Memórias, crenças, conhecimentos, experiências, tudo que nos define. E aí ele propõe algo bem radical, né? Viver com essa morte psicológica agora, no presente. Morrer a cada instante. Como assim? É morrer psicologicamente para cada apego, para cada imagem que a gente tem de si mesmo, para o passado, para o conhecido, a cada momento. É viver sem esse fardo constante da tradição pessoal e coletiva. Viver mais leve, talvez, sem o peso do passado e a ansiedade do futuro. E como isso tudo se liga à compaixão, ao amor, que ele também aborda tanto. A conexão é direta e bem profunda, onde existe o eu, com seu sofrimento autocentrado, suas necessidades, seus medos, suas buscas. Não pode haver amor genuíno, na visão dele. O amor só poderia emergir justamente da negação ativa daquilo que ele não é. Que seria? Prazer passageiro, desejo baseado em memória, apego, ciúme. Tudo isso são manifestações do eu. Então, só o fim desse eu sofredor, desse centro, permitiria espaço para compaixão. E compaixão não no sentido de pena ou sentimentalismo, mas como uma sensibilidade total à realidade do sofrimento, nosso e do outro, sem a barreira do eu. Então, para a gente ir fechando, o caminho que ele aponta é para uma transformação nossa, bem radical mesmo, da nossa forma de operar internamente. Não é algo gradual que se constrói com esforço ao longo do tempo, mas algo que pode acontecer através de um insight, uma percepção direta da natureza da mente e desse eu. Exato. Uma percepção que não vem do pensamento acumulativo, mas que talvez o transcenda. É um ver direto. E fica, acho, uma reflexão final importante que esses diálogos e palestras nos deixam. Qual seria? Se a nossa consciência individual, com todo o seu conteúdo de medo, ansiedade, sofrimento, na verdade reflete a consciência do mundo, o que aconteceria se essa consciência individual se transformasse radicalmente? Se o eu, o conhecido, realmente chegasse ao fim, seria apenas um vazio, um nada, como a gente teme? Ou seria, talvez, a abertura para algo completamente diferente? Algo que ele mesmo hesita em nomear, mas que talvez a gente possa chamar de sagrado. Fica a questão para a gente ponderar.